Bom, Elivaldo Barbosa, recentemente, até lá na Rádio Cidade Verde, quando nós estávamos lá no Acorda Piauí, na 105,3, a gente conversava a respeito de formação de chapas. E aí você veio com uma informação que eu fiquei surpreso na hora, tal. Elivaldo, mas pode? Você disse, pode, não pode, fiquei naquele negócio. Mas você, claro, taxativamente dizendo, pode, é possível sim. Que houvesse uma chapa com um candidato majoritário em apenas uma das vagas, das 4, que podem ser colocadas em questão. Isso pode acontecer, tecnicamente é possível. Então, você ter 4 candidatos, por exemplo, governador, vice-governador e 2 senadores. Uma chapa só com um senador. Pode. Você tem uma ideia que esse fato já aconteceu, legal. Em 2010, por exemplo, tivemos uma chapa aqui que também ficou, que eram 2 vagas para o Senado. Teve o governador, vice-governador, João Vicente, Flávio Nogueira de vice, e das 2 vagas de senador, só uma ocupada com Ciro Nogueira, na época do PP, que foi inclusive eleito para o Senado. Quer dizer, isso pode acontecer. Você pode lançar uma chapa com um candidato ao Senado. Pode acontecer. Pode. E tem chapa já com esse desenho mais ou menos organizado? A surpresa na política piauiense é exatamente essa. Um partido acena com essa possibilidade para, desde projetar um palanque majoritário no Piauí, também de seguir aí um apoio a uma candidatura majoritária em nível nacional, uma candidatura presidencial. E esse partido é o PDT, Joelson. Partido Democrático Trabalhista de Leonel Brizola. Exatamente. Estamos aqui ao lado do presidente do PDT, Flávio Nogueira, que vai conversar com a gente a respeito desta possibilidade. Bom, presidente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, muito boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui. Boa tarde, presidente. Com o nosso amigo aqui, Elivaldo, com vocês, com os seus milhões de amigos, né, que hoje estão... Hoje é dia do amigo, né? Dia do amigo, né? Bem lembrado. Tratando aqui hoje desses assuntos aí da política piauiense. Bom, presidente, o PDT tem uma posição em relação ao governo do Estado. É um partido aliado do governador Wellington Dias. E terá um candidato à presidência da República, que é Ciro Gomes. A estratégia exige ter um candidato majoritário para que a candidatura de Ciro Gomes também tenha viabilidade, tenha palanque aqui? É verdade, né? É necessário que tenha uma candidatura majoritária no Estado para que possa estar trabalhando a candidatura de presidente do Ciro Gomes. Uhum. Isso não quer dizer que isso seja vertical. Não é a lei como era... Não obriga, né? Como já fui prejudicado lá atrás com a candidatura do Cristóvão Buarque, né? Que era, nessa época era vertical. Uhum. Então você pode ter um candidato a presidente da República, no caso o PDT, e aqui apoiando uma candidatura de governador de Wellington Dias e um candidato a senador. Certo, então o PDT vai apoiar essa candidatura de Wellington Dias em 2018. Não há dúvidas quanto a isso. Porque é difícil você raciocinar o contrário. É do campo, né, ideológico, nós lá em Brasília, os deputados federais do partido, senadores, quer dizer, toda a bancada federal dos estados do PDT estão juntos, votando com a matéria da reforma previdenciária, trabalhista, do mesmo modo. Uhum. Quer dizer, todo o comportamento desses partidos, PCdoB, o PSB agora, o PDT e outros, né, a rede, eles estão lá em Brasília, unidos, afinados, e aqui vai ser diferente como? Então essa anarquia política tem que acabar. Tá bom. Então, não pode ter um comportamento diferente lá em cima e aqui tem outro, até porque os deputados federais e os senadores que vão ser eleitos aqui vão para Brasília. Agora, presidente, se o PDT vai ter vai apoiar a candidatura de Wellington Dias e o PDT Nacional está sugerindo uma candidatura a cargo majoritário, qual vai ser então o posto que vocês vão concorrer majoritariamente? Só sobrou o Senado aí. Pois é, nós estamos... Primeiro, nós não queremos entrar nessa de que essa vaga é de fulano, essa outra é de cicrano, né? Permanece todo mundo. A chapa do governador Wellington Dias para senador pode até ter 4 candidatos a senador, isso não é o problema. Agora, nós, no PDT, teremos a nossa, né? E será, portanto, o PDT vai dar reforço à candidatura
e o Hélio Dias para governador do Estado. Agora, quem fala no PDT em ser candidato ao Senado é o deputado Robert Rios Magalhães, que é um dos líderes da oposição, tem mantido um discurso forte contra o governador Wellington Dias e contra o PT no estado do Piauí. Como vai ser a convivência dele no partido? É possível segurá-lo, inclusive oferecer legenda para esse projeto, deputado ou presidente? Essas finalizações, elas serão no próximo ano. Nesse instante, nós estamos dizendo que a posição, o posicionamento do partido é que teremos candidato ao Senado. Né? E aí, não é certeza que será Robert Rios este candidato? Nem outro. Também não é certeza. Né? Então, daqui para lá, nós, lógico que o deputado Robert tem todo o apoio do partido, né? Tem a nossa admiração, é um grande parlamentar, inteligente, mas é racional. O que significa isso? Quer dizer, na hora certa, ele vai ver que o mais importante do partido é que o partido é nacional, não tem que se envolver imiscuir-se com coisas locais, tem uma ideologia, até porque o que é um partido? O partido é uma organização de direito privado, onde aí nós temos aí união de cidadãos e cidadãs com a mesma afinidade ideológica e partidária. Por isso que ele é nacional, não é estadual, como eu tinha no passado. O Adhemar de Barros tinha o PSB, né? Getúlio lá no Rio Grande do Sul tinha outro, o Partido Republicano. Então, não é isso. Hoje é um partido nacional e, nesse instante, o Brasil precisa exatamente de partidos fortes, partidos com um pensamento único, de Brasília até seus estados. Presidente, então esse comportamento de opositor de Robert Rios no PDT tem gerado dificuldades, constrangimentos, problemas nesse momento, na sua avaliação? É desconfortável para o PDT, inclusive, oferecer essa vaga de Senado ao Não, Rios? o comportamento, assim, fala de comportamento como se fosse assim, uma coisa... Né? A posição do deputado Robert Rios tem todo o nosso apoio. Nunca nós fomos ao deputado pedir com que o deputado bandeirasse ou fizesse... Ou seja, não existe patrulhamento. Né? Até porque ele não aceitaria. E depois você iria o quê? Descaracterizar Robert Rios. Então, nós não vamos fazer isso. Mas vai chegar a época, ou o instante em que vai prevalecer, né, a ideologia do partido, vai prevalecer o campo ideológico do partido. Ou seja, a aliança com esse campo, que o senhor falou no início da entrevista, com o PT, com apoio à reeleição do governador Wellington Dias, com uma aliança nacional também. E para que pressa, né? Esse negócio é só para o ano. Né? Então dá para conviver. As coisas mudam muito, ninguém nem sabe como é que vai, qual o final do governo Temer, se cai ou se não cai, né? Isso modifica muito. Porque, por exemplo, dificilmente o PDT estará aliado com os partidos que dão sustentação ao Temer, ao presidente Temer. Não tem como, pela história do partido e pelo nosso posicionamento que tivemos na época do impeachment. Entendeu? Então, até porque eu acho que foi um golpe que ele deu. Não um golpe assim institucional, é um golpe no sentido de ter enganado a população. Sim. Quer dizer, se ele participava do mesmo grupo político, né, conspirou contra uma presidente da República, né, mostrando que no seu governo, se assumisse, ia ser um governo de moralidade, um governo de ética. E depois, o que nós vimos? Então isso é um golpe. Tá certo. O que é golpe? Enganar. Presidente, mas então você está dizendo que quem quer que seja o candidato ao Senado pelo PDT vai estar alinhado a essa ideia, inclusive está no palanque com o Wellington Dias. Sim. Isso é uma necessidade. Então o Robert Rios pode ser esse candidato desde que aceite essa regra. Rapaz, isso é porque vocês analisam assim, as coisas muito basais. Não, né? Na verdade, assim, é só para política não é assim, política assim, é isso. Não ou posso dizer. Não é aquilo, não é aquilo. Não compreendo. Não pode, né? Mas é porque nesse momento é o nome o cenário é esse, né, o cenário é esse. Ele é repito, né? É uma Ou o senhor figuras, pode ser o candidato ao Senado? É uma das figuras mais importantes que existe no nosso partido, e temos zelo por ele. Então, são coisas que só mais adiante a gente pode estar. O senhor pode ser esse candidato, como pergunta aí o Arivaldo?
Não sei, eu sou... Por exemplo, eu não queria ser, na época, candidato a deputado federal. O Lupo passou aqui, desceu no avião e me chamou. Uma convocação para ser candidato a deputado federal. E fui bem sucedido, em termos. Mas fui. Quer dizer, então eu sou uma pessoa do partido, mas tudo tem conversação. E no momento, a minha intenção mesmo é voltar, é retornar, né, que eu passei um tempo lá, na Câmara Federal. Esse é o objetivo. Isso não quer dizer que isso não possa ser deslocado para outra composição de uma chapa em que possa ter aí candidato a senador ou outro cargo numa chapa. Então, seu objetivo seria ser candidato a deputado federal? Sim, deputado federal. Quer ir para a Câmara. Não, se for para o Congresso, dá para ir para o Senado, né? Está tudo perto. Câmara Federal. Você sabia que para o partido é muito mais importante um deputado federal do que um senador. Conta mais para a existência do partido do que o Senado, né? Até porque cota partidária, tempo de televisão, entendeu? Se o presidente da República cair, quem a linha assume... sucessória está ali mais perto. Está mais perto, entendeu? Então ninguém vê isso. O Senado é mais um cargo, assim, de nobreza, né? Nobilar. Tá certo. Agora, presidente... Tanto que são para os mais velhos, né? Presidente, para a gente ir finalizando, a candidatura de Ciro Gomes muitas vezes foi condicionada à não candidatura de Lula. Ele mesmo chegou a falar sobre esse assunto, não queria concorrer com Lula. Isso mudou? O candidato Ciro Gomes será candidato à presidência da República pelo PDT, independente do cenário? Por exemplo, nesse instante é aquilo que nós falamos, ninguém sabe o que é o futuro da política. Ele hoje é candidato, se o Lula for, não. Se o Lula for, não, porque o partido precisa. Isso não quer dizer que podemos fazer compromissos de que quem ficar no primeiro turno, quem perdeu, está a Rede, né, o PCdoB e outros PSB e outros partidos trabalhando para que fosse eleito aquele que melhor se comportar no primeiro turno para que possa estar ganhando o candidato que está nesse campo. Assim, todos entram na disputa e depois define quem apoia quem no segundo turno. O teu caso do senador aqui. No caso? Do senador aqui. Do senador aqui? Dos candidatos a senador. Dos candidatos a senador que estará na disputa. Eu acho, não tenho nenhum medo de que nessa chapa aí... Medo não, mas eu tenho uma expectativa de que, sendo 3 candidatos aí do lado do Héctor, quem ganha é do PDT. Estão tendo do PP, Não. PT ou PMDB e PDT. Então quem ganha aí? Não, eu não quero dizer quem é, se é o PP, se é o PMDB. Estou dizendo que um eleito será do PDT. Dos dois, um será eleito, será o do PDT. São 3 candidatos, eu acho que é isso que pode acontecer. Eu acho que o PDT ganha uma dessas vagas. Tá aí, nós temos sempre tratado do assunto como possibilidade de 2 candidatos, Não, né, 2 por chapa, né? Mas por coalizão geral, aí pode ter o caso do candidato numa chapa majoritária do PDT só com um candidato ao Senado, né? Tá aí, então. Sim, rapaz. São 3 candidatos, eu acredito, que vão ser candidatos a Senado. Do mesmo lado. Do mesmo lado. Tá certo. Não é da mesma chapa, é do mesmo lado. Do mesmo lado. Do mesmo lado. Pronto. Como é que Tá vai? esclarecido. Didaticamente melhor explicado. E um dos eleitos, segundo o presidente, será o do PDT. É isso. Não é possível que não torça pela gente, né? Tá certo. Presidente Flávio Nogueira, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Tá certo. Elivaldo Barbosa, por hoje é só. Por hoje é só, boa tarde, porque amanhã tem mais.